Bom dia, gente. Beleza? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre todos os tópicos que a gente tratou aqui durante o mês de maio, tá? E aí, tanto no Forms quanto aqui na aula em vídeo e na aula interativa, a gente só vai retomar esses assuntos, mostrar os conceitos que apareceram para a gente, tá certo? Falar de novo o que significa cada um dos nomes e na aula interativa a gente faz exercícios relembrando esses assuntos, tá? Porque como a gente tratou tudo muito rapidamente, eu acho que vale a pena a gente voltar e ver com calma esses assuntos, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai tratar aqui sobre ambiguidade, coesão, acentuação e intertextualidade, tá? Aqui no vídeo eu não coloquei exercícios, não coloquei exemplos, isso eu só coloquei os conceitos e vou deixar os exemplos e tal para a gente comentar na aula interativa, tá? Beleza? Então é o seguinte, nós definimos ambiguidade, certo? Então vocês já falam de ambiguidade há bastante tempo, desde lá do ensino fundamental, né? Quando a frase tem mais de um sentido, quando a frase ou o texto, né? Ou enfim, uma frase, vamos adotar a frase, adota ou ela assume mais de um sentido. E aí, o que é importante para a gente nesse ponto é entender quais os mecanismos de ambiguidade, né? Então, a gente falou que a ambiguidade pode ser fonética, lexical, sintática ou contextual. O que é a ambiguidade fonética? Bom, primeiro, né, quais conceitos que têm a ver com a ambiguidade fonética? Isso vai ser importante para a gente porque esses conceitos vão aparecer aí nos textos, nos enunciados, sem explicação, né? Eles simplesmente vão ser dados e pressupõe-se que você conheça. Então a gente falou aqui na ambiguidade fonética sobre palavras parônimas, lembra? Então o caso de sessão com C cedilha, sessão com dois S, certo? A gente falou sobre o conceito de trocadilho. Sim, que é quando a gente explora palavras parônimas para criar algum efeito de humor, geralmente, né? Geralmente em piadas. E a gente falou sobre o conceito de cacófato, né? Que é aquela ideia de quando eu pego o final de uma palavra e o começo de outra palavra e elas se misturam, formando uma palavra que nada tinha a ver com o contexto, né? Então, parônimas, trocadilho e cacófato são conceitos aí que têm a ver com ambiguidade fonética e que, se você tiver dúvida aí sobre o que é cada um deles, usa lá a aula interativa para resolver esse problema, porque a gente está aqui na parte de conceitos pura e simplesmente. E aí a gente falou sobre ambiguidade lexical, né? Então, o que é a ambiguidade lexical? Ela ocorre quando uma palavra tem um duplo sentido. Quando uma palavra, e aqui vem um conceito importante para a gente, quando ocorre polissemia, tá certo? Quando uma palavra tem mais de um sentido, quando ela é polissêmica, e isso gera uma ambiguidade na frase, isso quer dizer, quando eu não sei qual dos sentidos que aquela palavra tem, que deve ser adotado naquela frase, a gente está falando de uma ambiguidade lexical, tá certo? Lembro que a gente usou na aula que a gente falou sobre isso, aquele exemplo que era proibido falar sobre os alimentos, né? E a palavra sobre é polissêmica. É uma palavra que pode significar em cima ou pode significar o assunto, né? Então, justamente porque é polissêmica e porque os dois sentidos são plausíveis naquela frase, a gente diz que houve ambiguidade lexical, tá certo? A ambiguidade sintática é gerada, a gente vai falar bastante ainda sobre ambiguidade sintática nesse ano, porque a gente vai começar a falar justamente de sintaxe mais para frente. A ambiguidade sintática é gerada pela maneira como as palavras se combinam. Então tem a ver com a combinação de palavras, tá certo? A gente vai ver mais exemplos sobre a ambiguidade sintática. E a ambiguidade contextual tem a ver com um conceito que a gente chama de subentendido. Deixa eu escrever aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando a gente está num contexto, por exemplo, de uma aula, uma mesma frase que poderia ser dita nesse contexto da aula,
num contexto, sei lá, quando eu estou na feira, essa frase tem um outro sentido. Ou seja, a gente mudou o lugar em que se está, ou seja, eu mudei a pessoa com quem estou falando, a situação em que eu estou, e aí, dependendo da situação em que eu estou, uma mesma frase pode significar uma coisa, pode significar outra. Tá certo? A gente vai ver tudo isso por meio de exemplos. Meu objetivo aqui é simplesmente apresentar os conceitos para a gente, tá? Outro assunto que a gente tratou era a questão da coesão. Vocês se lembram que a gente definiu coesão como a ideia de que as partes do texto são solidárias. O que é isso? Que às vezes, para entender uma parte do texto, eu preciso recorrer a outra parte do texto. Né? Então, a ideia de retomar informações por meio de determinadas palavras. Então, isso é coesão, tá certo? Então, vamos ver o que a gente falou a respeito de coesão. Bom, então a gente falou que a coesão pode ser de 4 tipos diferentes, né? Referencial, lexical, por ligação e por elipse. O que é a coesão referencial? E aí, quando a gente fala de coesão referencial, a gente tem que estar atento principalmente a 2 classes gramaticais: a classe dos pronomes e a classe dos advérbios. Não só, mas essas duas de maneira mais importante. Por quê? Porque se eu uso, por exemplo, um pronome como o pronome ele, esse pronome certamente está retomando alguma coisa que eu já disse, né? Alguma coisa masculina e singular, porque ele é masculino singular, e que tem a ver, que eu estou retomando. Então, essa é a ideia da coesão referencial. A mesma coisa com advérbio, né? Quando eu uso lá, provavelmente para o meu texto fazer sentido, eu já tenha mencionado algum lugar e que agora eu estou me referindo usando esse advérbio lá. Beleza? Coesão lexical. Essa daqui é importantíssima. Essa tem a ver principalmente com os substantivos, em especial os substantivos abstratos. Então, qual que é a ideia? A ideia é, às vezes eu citei, por exemplo, todo um projeto que o governo tem, né? Vamos supor que o governo bolou um projeto para diminuir a pobreza no Nordeste. E aí eu explico que o governo fará tal coisa, vai incentivar as indústrias, vai incentivar o comércio e tal. E aí na frase seguinte eu digo: esse projeto, olha bem, a palavra projeto está retomando tudo o que eu disse antes. A ideia da palavra projeto é também marcar que eu só consigo entender de que projeto eu estou falando porque eu tenho a frase anterior. Então, quando eu uso sinônimos, e aqui eu vou colocar a ideia dos sinônimos. Quando eu uso os conceitos de sinônimos ou alguns substantivos abstratos para retomar coisas que já foram citadas, a gente está falando de coesão lexical, tá certo? O que é a coesão por ligação? Aqui a gente está preocupado principalmente com as conjunções, tá certo? O que é uma conjunção? Vocês se lembram lá no 9º ano, quando vocês falavam, por exemplo, de conjunção causal, conjunção temporal, conjunção explicativa. Então, qual que é a ideia, por exemplo, de um porquê? Um porquê é uma conjunção explicativa. É a ideia de mostrar que eu tenho a informação A, porque, geralmente ele aparece entre 2 informações, tem a informação B. O que esse porquê está fazendo aí no meio? Ele está mostrando de que maneira eu devo ligar, daí o nome, a informação A à informação B, por meio de uma noção de explicação. Ou pode ser uma noção de condição, ou pode ser uma noção de oposição, tá certo? Então, quando eu tenho lá a informação A e a informação B, quero mostrar que elas são opostas. Eu posso usar ali um mas, por exemplo, que é uma conjunção adversativa, lembra desse nome? E a conjunção por elipse é aquela que, bem importante, também uma das mais comuns em vestibular, é aquela em que ao invés, eu preciso retomar uma informação A que está lá no meu texto, mas ao invés de eu usar alguma palavra, um pronome, um substantivo, tal, o que eu faço? Eu simplesmente não ponho nada. Lógico que isso só pode acontecer quando fica claro para o meu leitor que
qual é a palavra que deve preencher aquela lacuna, concordam? Então é bem comum em questões de vestibular ele falar sobre coesão por elipse e perguntar para a gente, olha, qual é a palavra que está apagada nessa frase? A gente inclusive fez exercícios sobre esse assunto, né? Bom, então isso daqui é a coesão. Vamos para o nosso próximo assunto. Bom, gente, aí a gente pulou para acentuação, né? Então aqui é a parte que tem mais detalhezinhos e tal, mas eu acho que tudo que a gente falou naquela aula está muito bem resumido aqui nesse quadro, tá certo? Lógico que tem mais coisas, tem a parte da reforma ortográfica e tal, mas o que interessa mesmo para a gente é o que está aqui nesse quadro. Então o que que a gente falou? Que os acentos são postos em português segundo critérios fonéticos, não é isso? Então a gente falou, olha, primeira coisa, a gente tem que saber onde que está a sílaba tônica. Por quê? Porque em português o acento só recai sobre a sílaba tônica, sobre a sílaba forte. E mesmo assim não recai sobre todas, né? Todas as palavras têm sílaba tônica, só que nem todas são acentuadas. Então, olha bem, a gente falou o seguinte, primeira regra, mais tranquila, palavra proparoxítona. Primeira regra, mais fácil. O que é uma palavra proparoxítona? É aquela em que a sílaba tônica é a terceira de trás para frente, né? Então, quais são acentuadas? Todas. Todas as palavras proparoxítonas em português são acentuadas. Então, por exemplo, a palavra crítico. Olha bem, se eu separar a sílaba forte é a terceira de trás para frente. Indígena, terceira de trás para frente. Mágico, terceira de trás para frente. Cérebro, conhecido também como cérebro, né? Terceira de trás para frente. Tá certo? No caso das palavras oxítonas, o que é uma palavra oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Então elas vão ser acentuadas se terminarem em A, como no caso de Pará, né? A sílaba forte é a última, terminou em A. Terminada em E, como no caso de você, e pode ser o E aberto também, né? Por exemplo, no caso de Pelé, tá certo? Vou colocar aqui do ladinho. Também pode ser com E aberto, tá certo? Com O, e aí também pode ser o O aberto ou o O fechado, se o O for tônico e tiver na última sílaba. Terminadas em em, na verdade a sílaba aqui é bem, né? Terminadas em em, e em ditongo aberto. O que é isso? E aqui aparece um novo conceito para a gente. O que é um ditongo? São duas vogais na mesma sílaba, né? Então, el é um ditongo e ele é aberto. Por que aberto? Porque nós temos em português duas vogais, o E e o O, que têm as opções abertas e fechadas. Não é isso? Então, se for aberta, essas duas vogais abertas e acompanhadas de uma outra vogal, elas são acentuadas, que é o caso de troféu, que é o caso de herói, que é o caso de chapéu, tá certo? E aí, então essa daqui é a regrinha 2. A regrinha 3 diz respeito aos hiatos. O que é um hiato? É o contrário do ditongo. O hiato é quando eu tenho duas vogais, só que na separação de sílabas, elas se separam. Então, quando o hiato, quando a sílaba que fica sozinha, quando a vogal que fica sozinha na sílaba for um I ou um U, ela é acentuada, certo? E nesse caso tem um ponto importantíssimo. Não importa se a palavra é oxítona, paroxítona, não importa, né? Então vamos ver, por exemplo, saída. Esse I está sozinho na sílaba e ele é tônico, né? Saúde, ó, esse U sozinho na sílaba, ele é tônico, né? Se a gente separar a sílaba, o U fica sozinho. Isso vale para essas vogais quando estão no final também, ó. Açaí. O I está sozinho na sílaba. Ba-u. O U sozinho na sílaba. Professor, e se for um hiato com outras vogais? Aí não são acentuadas. Então, por exemplo, a gente usou o exemplo de coelho. Veja que isso é um hiato, mas é um hiato em E. Não é acentuado, portanto. Certo? E aí a quarta e última regra, que é a mais específica de todas, é aquela que fala sobre as palavras
paroxítonas. E as palavras paroxítonas são maioria em português, né? Então, o que é uma palavra paroxítona? Quando a sílaba tônica é a penúltima, né? Então, você pega lá, por exemplo, a palavra garrafa. A sílaba tônica é a penúltima, tá certo? É uma palavra paroxítona. Mas perceba que a palavra garrafa não é acentuada, né? Por quê? Porque as paroxítonas só vão ser acentuadas em casos muito, muito específicos. Então, por exemplo, quando elas terminam em PS. Então, olha, o final é PS, mas a sílaba tônica é a penúltima, certo? Quando o final é em N, tá aqui. Quando o final é em L, e a sílaba tônica é a penúltima. Quando o final é em R, e a sílaba tônica é a penúltima. Quando o final é em ão, e pode ser em an também, né? Sem o, quando tem tio no final. E quando ela termina em ditongo. Lembrando, o que é ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. Então, por exemplo, a palavra aéreo, olha o que acontece. Se eu separar a sílaba, ela fica a, e, deu. É uma palavra paroxítona, sílaba tônica penúltima, com um ditongo na última sílaba. Essa é acentuada. O que acontece, por exemplo, com a palavra água, né? Paroxítona com ditongo na última sílaba. É muito, muito comum exercício que pede, como eu fiz com vocês, exercício que pede para a gente detectar quais palavras que seguem a mesma regra de acentuação. E são essas 4 aqui que nos interessam, grosso modo, tá certo? Para terminar, então a gente vem para o nosso último assunto que a gente tratou, que era intertextualidade. Então, primeira distinção que a gente fez foi a seguinte: o que é intertextualidade, antes de fazer a distinção? É quando eu tenho um texto que dialoga com outro texto. Você fala, ué, professor, mas qual que é o problema disso, né? O problema disso é, quando a gente fala de vestibular, existem 2 tipos de questões que podem abordar a intertextualidade. A primeira é aquela que dá os 2 textos. Aquela que fala, olha, tem aqui esse texto 1, ele é de 1940 e esse outro texto é de 1930. E existe ali, eles dialogam entre eles, existem partes comuns e tal. Esse é um tipo de exercício. Existe outro tipo de exercício, e esse nos interessa mais, que é aquele em que o vestibular pressupõe que a gente conheça o outro texto. Ele só deu um, e ele fala, olha, esse texto está dialogando com o outro. Qual é esse outro? E aí, se você não tiver um repertório, você não sabe a que ele se refere, né? E que tipo de texto o vestibular pressupõe que a gente conheça? Geralmente, ditados populares, alguns poemas muito clássicos da literatura, né, que vocês vão ter em literatura, algumas referências literárias, alguns pensamentos correntes, algumas citações de filósofos, tá certo? Então, é necessário para o vestibular uma carga de conhecimento geral que a gente tem que usar, por exemplo, o tempo do ensino médio para adquirir, tá certo? Então é o seguinte: quando a gente tem 2 textos conversando entre si, a gente tem uma relação de intertexto. Essa relação pode ser uma citação ou pode ser uma alusão. Resumidamente, o que é uma citação? A citação é quando eu apresento a fonte, certo? A alusão sem referência à fonte, tá certo? Quando eu cito a fonte de onde eu tirei aquela informação que eu estou colocando no meu texto, ainda assim eu tenho 2 tipos diferentes de citação. A citação direta, né? Então como que a gente definiu? A citação direta é aquela que usa as palavras exatas do texto a que eu me refiro, né? E mais do que isso, além de usar as palavras exatas, quando eu faço uso das palavras exatas, eu obrigatoriamente preciso me valer das aspas, tá certo? E a citação indireta, o que é a citação indireta? É quando eu, que estou escrevendo o meu texto, vou fazer referência a um outro texto, mas eu não vou usar as palavras exatas. Eu vou dizer de onde eu tirei aquela informação, certo? É a fonte,
mas vou explicar com as minhas palavras o que aquele autor disse, né? Então, por exemplo, eu falo assim: ah, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Entre aspas, Rousseau. Isso é uma citação direta, um filósofo francês. Agora, quando eu falo, o Rousseau afirmou que o homem era bom e que quem o corrompia era a cidade. Veja, isso é uma citação indireta, porque eu citei a fonte, eu disse, o Rousseau disse, mas eu não usei exatamente as palavras do Rousseau, tá certo? No caso da alusão, que é muito mais comum em textos literários, né, eu não cito a fonte. E aí eu tenho dois objetivos de quando eu faço uma alusão: fazer uma paródia, que é um texto que faz referência a outro texto com alguma intenção crítica ou satírica, certo? Geralmente para discordar do outro texto, ou a paráfrase, que é aquele texto em que eu faço alusão a um outro texto. Peraí que eu perdi a caneta. Aqui tá aqui. Simplesmente para marcar uma relação de concordância, né? Então a gente viu isso lá na aula interativa também, tá certo? Bom, gente, eu antecipei, como essa aula não tinha nenhuma novidade, eram só assuntos que a gente já tratou e tal, eu já antecipei os forms, né? Eles já estão lá desde segunda-feira, porém eles vão encerrar na quinta às 8 horas, tá certo? Então é importante que vocês façam, e lancei mão aqui de dois exercícios do poliedro sobre assuntos diferentes, né? Página 19, exercício 6, e página 51, exercício 8, tá bom? Um beijo, meninos. Cuidem-se. Até a nossa aula interativa. Até!